Estamos de volta com o programa Painel Livre, debatendo hoje o Dia da Liberdade dos Cultos. Valmira, a Seitonoye, como é que é a dinâmica das reuniões que você estava falando para a gente no bloco anterior? Nós temos práticas da Seitonoye, inclusive a gente tem a Sutra Sagrada, que é um livro que é a condensação daquilo que o mestre escreveu nos 40 volumes da Verdade da Vida. Esta Sutra Sagrada foi por revelação divina, que ele recebeu mesmo por inspiração divina. Ele então escreveu, são poemas, e esses poemas depois foi transformado numa sutra, num livro, onde a gente faz essas orações. Por que ele transformou esses poemas em oração? Porque as pessoas liam aquelas orações e se curavam de doenças, prosperavam na vida e resolviam seus problemas através da leitura daqueles poemas. Então, ele passou esses poemas numa sutra, onde hoje é chamado de Sutra Sagrada, onde a gente faz essas orações. E por que as pessoas se curavam, resolviam seus problemas? Porque essa sutra nos mostra que o homem é espírito, ele é vida de Deus. Então não existe, na realidade, não existem problemas, só existe Deus e o que Deus criou. Tudo é bem. Então, quando ele volta para o Deus interior, volta para a sua imagem verdadeira, ele então vê que ele não tem nada de doença, que a doença não existe, que a pobreza não existe, que a tristeza não existe. Tudo isso é criação da própria mente. Bom, já temos aqui mais participações junto com a gente no nosso programa. A Maria no Centro se pratica a meditação no Seitonoye. A Cláudia no bairro Bela Vista. Valmira, vocês da Seitonoye acreditam em pecado e perdão? Pratica-se a meditação, inclusive tem a meditação, é chamada Shinsokan, que Shin significa Deus, So significa contemplar, Kan significa ver. Então, ver e contemplar Deus. Então, nessa meditação, a gente interioriza o nosso Deus interior, a gente volta para esse Deus interior e entra em contato. Esse Deus interior entra em contato com o Deus universal, que é o Deus Pai do homem. Pecado e perdão. Pecado e perdão. O pecado, para nós, ele não existe na realidade, porque Deus não criou o pecado. O pecado é imperfeição do homem, foi criado pelo homem, pela mente humana. Então, o pecado, na realidade, não existe. Mas existe aquilo que o homem faz de errado, e ele, para resgatar isso, ele precisa arrepender, né? Então, o pecado não é inerente ao homem. Ele pode estar em pecado, mas ele não é pecador. Porque ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Ele é puro, o homem é puro. O pecado veio através da mente do homem. E o perdão é um dos pilares da Seitonoye. Perdoar, agradecer e amar. Então, o perdão, às vezes a pessoa fala assim, é muito difícil perdoar. Mas se você ama e agradece, você consegue perdoar. Bom, Carlos, macumbeiro você já disse que não é, porque não toca a macumba, o instrumento. Né? Mas você, como Babalorixá, você desenvolve algum tipo de magia dentro da Umbanda, ou não tem isso? Ou é só mito também? Na verdade, o conceito de magia é escamoteamento da verdade, né? E de uma certa forma, sim. Porque, às vezes, a verdade, por ser extremamente subjetiva, as pessoas precisam de algo para escamotear essa verdade, essa pseudo-verdade que ela tem, de, por exemplo, se sentir com um mal, acometida por um mal. E, através de rituais, é possível escamotearmos essa verdade existente dentro da mente da própria pessoa e transformar em uma verdade positiva a ela, ou seja, a cura, que, como eu disse, o nosso cérebro ele tem de 10 a 15% de uso.
E como eu disse que nós criticamos a nossa própria religião, eu acredito piamente, por exemplo, nos orixás. Mas quem disse que isso não pode ser uma peça do meu cérebro? Quem disse que quando eu falecer, fizer a passagem, talvez eu não faça a passagem, tenha fim ali? Gostaria que tivesse continuação. Eu creio nisso, mas não posso questionar quem não crê. Inclusive, acho que em cima disso é a próxima pergunta. Quem está com a gente nesse instante é o Alberto, no Rio Grande. Vocês da Umbanda fazem despacho? Mais ou menos. Sim, mas vamos... Do que a gente está conversando, né? Claro, sim, mas vamos esclarecer o que é despacho. Nós temos no nosso corpo um campo áurico, que é um campo de energia elétrica, que hoje pode ser comprovado através de instrumentos cientificamente que veem. E esse campo eletromagnético, ele está ligado ao nosso cérebro, que funciona através de eletricidade, pelos neurônios. E quando esse campo de alguma forma tem um dano qualquer causado, talvez por nós mesmos, pelas nossas más ideias, pelas nossas crenças, nós fazemos uso dos nossos egés, ou seja, das coisas da natureza, para, com a energia dessas coisas vivas, trazer energia nova ao nosso campo áurico, o transformando novamente de forma original, ou seja, carregado de energia, pronto a nos defender e a nos fazer estar nesse plano, vivos. Então, mas e a galinha da encruzilhada? Bom, cada um faz o ritual da forma que entende, desde que haja respeito às leis, por exemplo, porque seria uma questão de saúde pública jogar um frango, fazer um despacho para Exu numa encruzilhada do meio da rua. Seria uma questão de crime ambiental quebrar uma garrafa debaixo de uma cachoeira. Então nós buscamos, através dos nossos despachos, que na verdade é o nome correto, respeitar a natureza de todas as formas. Então, se vamos fazer um despacho, uma fruta, ela vai sumir ali na natureza. Mas sim, existe com esse fim. Uhum. Bom, quem é que está com a gente nesse instante, participando do nosso debate sobre a liberdade dos cultos, né? E sobre a Umbanda e a Seichonoye. Você pode acessar o nosso site acessando tvvalinet.com.br. A Daniela na Palha, Valmira e Carlos, o que vocês têm a dizer sobre a religião evangélica? Bom, estamos falando sobre liberdade de cultos, né? Todos têm direito de se manifestar. O que vocês dizem? Eu não posso dizer nada sobre a religião evangélica, porque eu até acho que a gente precisa saber de todas as religiões. Mas como eu sou católica, então eu entendo e pratico a minha religião católica. Tanto é que às vezes as pessoas falam, mas você é católica e Seichonoye? Sim, sou católica e Seichonoye, porque Seichonoye não é uma religião, é uma filosofia de vida não sectária à religião. Então ela não tem sectarismo religioso. Ela pode ser praticada por qualquer religião, inclusive pelos evangélicos. Tem vários evangélicos que são Seichonoye e vivem em perfeita harmonia com a sua religião, como eu vivo em perfeita harmonia com a minha religião católica. Você tem algum comentário a fazer? Bom, a pergunta foi para os dois. Não, claro. A questão é a seguinte. Porque na verdade, né, existe alguns segmentos né, do cristianismo, aí, especificamente de evangélicos, que combatem ferrenhamente as religiões ou as culturas afro-brasileiras, né? Claro, eu também entendi a pergunta dessa forma. Eu responderia mais diretamente a pergunta. Não há nenhuma rixa entre Umbanda e evangélico. E os evangélicos, o protestantismo de uma forma geral. Até porque, como eu disse, união das leis divinas. A nossa mente é foro inviolável. Somos juízes inquestionáveis da nossa mente. A nossa fé, desde que não agrida outrem, independe da forma em que ela é manifestada. Se é evangélica, se é umbanda, se é candomblé, se é budismo, não interessa. Então não temos, inclusive isso nos é proibido, de uma forma geral na Umbanda, questionar qualquer outra religião que seja. Bom, dá tempo ainda de mais uma participação? Bom, a gente vai passar aqui, pede desculpas aí as participações que não foram ao ar, vamos encaminhar aqui aos nossos convidados,
Valmira, muito obrigado por atender o nosso convite. Acho que o dia foi oportuno para a gente aprender um pouco sobre a Seitinoye no Dia da Liberdade de Cultos. E obrigado por estar aqui junto com a gente. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar mostrando para Diamantina que tem uma associação local aqui em Diamantina, da Seitinoye, que vai receber qualquer pessoa que quiser ir participar de uma reunião, participar de uma prática da Seitinoye. Nós estamos na rua Silvério Lessa, 57, acima da Unopar, e recebemos com muito amor, com muita gratidão a todas as pessoas que vão ali. E de qualquer religião, não importa qual a religião, pode participar, pode estar lá. Agradeço profundamente a oportunidade. E digo a todos que ser Seitinoye é ser filho de Deus, pleno de liberdade, de amor, de gratidão, de perdão e de liberdade mesmo. Bom, Carlos, discutir a Umbanda, né, de uma forma tão clara, né, tão objetiva, foi, acho que, tão oportuno quanto a Seitinoye no dia de hoje, né, Dia da Liberdade de Cultos. Obrigado por estar aqui junto com a gente, trazendo esses esclarecimentos. Eu que agradeço essa oportunidade de demonstrar um pouco da Umbanda, principalmente dessa linha que eu sigo, que é chamada Umbanda Racional, que poucos compreendem, muitos acham que, às vezes, os membros dessa linhagem são ateus. E, bom, como eu disse, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Bom, estamos encerrando o nosso programa. As perguntas que não foram ao ar, estaremos encaminhando aqui aos nossos convidados. Amanhã estaremos ao vivo aqui na TV Vale a partir de 8 da noite. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.